Acho que já posso começar. Olá a todos, boa noite para mim, boa tarde para vocês. Bem-vindos ao minicurso Ferramentas Digitais para Estudos Bizantinos. Antes de me apresentar, eu gostaria de aqui expressar meu enorme agradecimento à organização das segundas Jornadas Internacionais de Estudos Bizantinos pelo convite, pela oferta. E também gostaria de prestigiá-los e parabenizá-los pela iniciativa. Como eu já falei na minha contribuição para o ciclo de palestras do LAEMEB, o que eles estão construindo aqui, uma questão de organização, redes de contato, eventos, materiais, é uma coisa assim fascinante e é uma coisa que eu sinceramente sempre sonhei, porque quando eu comecei a me dedicar ao tema Império Bizantino, História Medieval Oriental, que lá por idos distantes de 2003, 2004, durante a graduação, eu era uma pessoa só, eu era um homem só. Tive meus orientadores, excelentes acadêmicos, mas eles não eram especialistas no tema, me ajudaram quanto eles puderam, me ajudaram naturalmente, mas não eram especialistas. Então, e mesmo depois que eu comecei meu doutorado em 2012, não existia isso, não existia essa rede de contato. Eu conhecia já o Renato, era uma coisa muito esparsa. E eles agora estão criando uma plataforma de rede de contato de eventos sobre isso, e eu tô vendo, e eu tô descobrindo gente que eu não sabia que existia. Então, meus parabéns de novo ao LimeWeb, digo isso de novo, sempre falo isso para eles, e eu peço, eu agradeço muito por eles criarem essa plataforma e organizarem esses eventos. Um excelente trabalho que vai ser elogiado para a posteridade. Pois bem, meu nome é João Vicente de Medeiros Publio Dias. Eu sou de Curitiba, fiz meu mestrado, minha graduação, meu mestrado em História na Universidade Federal do Paraná. E em 2012 eu iniciei meu doutorado na Alemanha, quer dizer, 2013, iniciei meu doutorado na Alemanha, estudos bizantinos na Universidade de Mainz. Sobre meu tema de doutorado é a oposição política ao imperador Aleixo Comneno. Eu defendi essa tese em 2018 e eu continuo aqui na Alemanha trabalhando. Eu decidi fazer esse curso. Uma das razões... antes, uma questão de organizatórias, antes de falar das minhas meu incentivo e as razões de por que eu escolhi esse tema. Primeiro, eu gostaria que esse evento fosse uma coisa bastante descontraída e participativa. Eu não imaginei que o número de inscritos seriam tão grandes, então, se vocês quiserem, vocês podem me interromper a qualquer momento. O Guilherme está vendo o chat, então toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês levantam a mão, usem essa função de levantar a mão, que ele vai me informar que tem uma pergunta, e eu vou falar, fulano ou fulano, pode desliga, tire do mute e faça a sua pergunta. E vocês podem fazer isso a qualquer momento, porque assim, eu vou ficar mostrando algumas ferramentas, eu vou dar mais foco em algumas coisas, em menos outras, mas talvez vocês queiram saber mais sobre uma função ou outra. Então, se você achar que eu poderia falar um pouco mais sobre uma determinada ferramenta, por favor, levante a mão e peça para mim falar mais sobre tal ou tal assunto, tá? Outra questão de organização, não se preocupem em ficarem anotando os links. Eu vou disponibilizar esses slides em PDF na minha página do academia.edu. Então, não se preocupem,
foquem-se nas funcionalidades, nos recursos que eu estou mostrando, não fiquem não fiquem tentando anotar os links, porque são links grandes, você vai tirar o foco um pouco do que eu quero mostrar. Então não se preocupe, depois que o curso terminar, eu vou disponibilizar, avisar para o Guilherme, aí eu mando o endereço para ele, ele repassa o endereço para todo mundo, tá bom? Bem, deixa eu mais, tem alguma coisa mais que eu possa falar? Eu acho que questões organizacionais estamos bem. Se alguém tiver alguma dúvida, hoje, aquela coisa que eu falei da dúvida, levantar a mão, já pode começar a partir de agora. Se quem tiverem alguma dúvida com relação à organização, podem começar a perguntar. Tá. Passando para as motivações, o que me fez pensar esse curso, preparar esse curso para vocês, de diversos temas que eu poderia fazer um mini curso, eu escolhi esse tema, ferramentas digitais para os estudos bizantinos. Bem, esse sou eu, em 2011, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, e eu fui para o 22º Congresso Internacional de Estudos Bizantinos, em Sofia, na Bulgária, em 2011. E lá eu fiquei assim, se eu realmente era fascinado com esse meu campo de estudos, eu fiquei ainda mais fascinado quando eu fui lá, porque finalmente eu pude conhecer pessoas que se dedicam ao Império Bizantino ou temas correlatos, e foi impressionante, e eu acabei descobrindo quanto, eu já sabia que o acesso a material que eu tinha, que eu usei para fazer meu mestrado, já era limitado. Chegando lá, eu descobri quão limitado eu era, assim, nos meus recursos. E aí, acabei conhecendo gente, conhecendo as novidades no campo, etc e tal, e enfim, eu não tinha acesso a essas coisas, eu não tinha acesso. E porque, de fato, não existia acesso. Contudo, nesses 10 anos, quase, para cá, muita coisa mudou. Existem diversos bancos de dados, diversos recursos digitais, online disponíveis, alguns deles de acesso livre, outros de acesso parcialmente livre, outros precisam de registro pago, mas não é inacessível. Então, eu gostaria agora mostrar, eu imagino que a maior parte de vocês seja formado de alunos de graduação, mestrado, esses recursos que eu não conhecia ou não existia na época que eu estava começando minha carreira. Então, e no espírito mesmo, no espírito, digamos assim, pioneiro das jornadas, eu pensei em organizar esse curso para, de fato, incentivar novos pesquisadores a se dedicarem aos estudos bizantinos e não considerarem que é um campo impossível de trabalhar. Ainda assim, ainda há limitações, eu vou falar um pouco delas, mas não é muito mais acessível do que era 10 anos atrás. E eu gostaria de mostrar para vocês como ter acesso a alguns desses materiais, tá? Bem, aqui a proposta do curso, e aqui eu vou ler para a gente se lembrar. Digital Humanities, ou Humanidades Digitais, tem causado grande impacto em diversas áreas. Ao convergir tecnologias da informação com métodos de pesquisa tradicionais das ciências humanas, as humanidades digitais permitem a disponibilização de diversos recursos de análise, assim como de armazenamento e tratamento de dados. Os estudos bizantinos não estão alheios a esses desenvolvimentos. Uma série de edições de fontes, léxicos, bases de dados foram e estão sendo desenvolvidas que não somente dinamizam o trabalho de investigador, mas também têm o potencial de permitir que pesquisadores distantes das principais bibliotecas e institutos possam desenvolver pesquisas sobre Bizâncio. No espírito pioneiro das segundas jornadas, esse minicurso tem como objetivo apresentar alguns desses recursos digitais para incentivar jovens pesquisadores, vocês, no início de suas carreiras, a considerarem esse campo como factível e acessível para uma investigação. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a divisão, a estrutura do curso, mas ele basicamente, o primeiro dia eu vou apresentar bases de dados de fontes de literatura especializada, e no dia 2, bases de dados com edições de fontes e recursos digitais para a tradução do grego antigo e medieval.
uma coisa, algum desses sites ou bases de dados, eles têm muitos recursos, e você pode fazer muita coisa com eles. Como o nosso tempo é limitado, o que eu vou fazer é mostrar um apanhado geral, vou apresentar rapidamente o que eu considero os principais recursos de cada dessas ferramentas, tá? Aí, depois vocês, com os links, com a versão digitalizada, versão PDF dessas apresentações, dos slides, vocês podem, com mais tempo e mais calma, investigar mais as funcionalidades dessas ferramentas. Bem, aqui é um pouco sobre humanidades digitais. Essa definição de humanidades digitais da Wikipédia em inglês, com a minha tradução, que eu achei bastante boa. Humanidades digitais é uma área da atividade acadêmica na intersecção da computação e tecnologias digitais e as disciplinas das humanidades. Ela inclui o uso sistemático de recursos digitais nas humanidades, assim como sua análise de sua aplicação. Humanidades digitais podem ser definidas como novas formas de se fazer investigação acadêmica que envolvem pesquisa colaborativa, transdisciplinar e de forma computacionalmente engajada de ensino e publicação. Ela traz ferramentas e métodos digitais para o estudo das humanidades, com o reconhecimento que a palavra impressa não é mais o meio principal para a produção e distribuição do conhecimento. E aqui eu gostaria de destacar que esse curso, assim, nas diversas elementos que fazem parte dessa definição, a gente vai trabalhar com uso sistemático de recursos digitais. Obviamente, eu não sou uma pessoa com conhecimento, com formação em tecnologia de informação, logo não sei desenvolvê-los, mas eu sei utilizá-los ou sei mais ou menos utilizá-los. Então, a área de humanidades digitais que eu vou apresentar aqui para vocês é a utilização desses recursos, tá? Bem, é um pouco mais sobre a estrutura. No primeiro dia, a gente, como falei, eu vou apresentar os recursos de investigação histórica e eu vou dividir os recursos em 4 temas. Pessoas, que vai compreender basicamente prosopografia. Eu vou explicar depois o que é prosopografia, caso vocês não saibam. Lugares, que são mapas digitais. Depois, objetos, que são coleções de selos e moedas, e textos, que são apanhados de fontes, ou datas de bases de dados com informação sobre edições de fontes, etc. E no dia 2, eu vou apresentar os recursos filológicos e linguísticos. E eu vou dividir em 3 temas: edições de fontes, léxicos e dicionários, recursos de análise sintática. Um pouco sobre acessibilidade. O que eu falei no início é que, hoje em dia, o campo de estudos bizantinos estão, sim, mais acessíveis para nós, para pesquisadores distantes dos principais centros, mas não estão 100% acessíveis. Além dos recursos que não são open access, o acesso livre, a questão da barreira do idioma. Vocês vão ver que a maior parte desses recursos estão em inglês, alguns deles em alemão, mas a maior parte em inglês. Então, obviamente, eu gostaria que todos eles estivessem em português ou em espanhol, que fosse acessível para todo mundo, mas o mundo, enfim, a língua internacional do mundo é o inglês, então, e isso acabou entrando também na pesquisa científica, mais forte na área das ciências exatas e naturais, mas também das ciências humanas. Então, é inevitável, tem que saber inglês para conseguir utilizar esses recursos. E a segunda barreira linguística mais complicada é da língua das fontes. As fontes bizantinas estão, em sua maioria, em grego. Então, no segundo dia, eu vou apresentar uma série de recursos que só poderão ser utilizados, quer dizer, da sua forma plena, se vocês tiverem conhecimentos de grego. Também tem de latim, árabe, mas o principal é grego. Eu sei que nem toda faculdade tem um departamento de línguas clássicas que oferecem curso de grego antigo, mas, contudo, há diversos cursos online, preços pagáveis,
caso vocês conheçam, alguns de vocês estejam fazendo um desses cursos, vocês podem recomendar no chat para as pessoas que estão aqui presentes, para os seus colegas. Eu não posso dizer nada sobre a qualidade desses cursos, mas pelo menos entendeu? Há essa disponibilidade de aprender online, caso a sua faculdade não ofereça esse tipo de curso. Mas enfim, é o que é, as fontes estão em grego, então o segundo dia é importante para poder utilizar esses recursos, saber grego. Mas enfim, vocês vão poder pelo menos aprender, caso vocês não tenham conhecimento de grego, vocês vão saber que eles existem, e quando vocês tiverem um certo nível de grego, vocês vão poder utilizá-los, tá bom? Bem, passamos para o primeiro tema, pessoas. Eu vou falar um pouco de algumas prosopografias. O que é uma prosopografia? Prosopografias são coleções de pequenas biografias dentro de um período histórico específico ou de uma região específica. Tá? Você tem diversas entradas que correspondem a uma pessoa específica, aí e nessas entradas você agrega tudo que se sabe, ou todos os registros que você tem dessa determinada pessoa. E a prosopografia tem como objetivo, pelo menos as prosopografias que tratam de Bizâncio, de serem bastante gerais, isto é, não só listar as pessoas poderosas e ricos, imperadores e cortesãos e metropolitas e patriarcas, mas também pessoas normais, desde que elas apareçam nas fontes. Contudo, mas a gente sabe que as nossas fontes elas elas são tendenciosas no sentido de as pessoas que mais aparecem são as pessoas da elite, tá? Mas, contudo, existem fontes que tratam pessoas que não são da elite, e essas pessoas também entraram nas prosopografias. Um pouquinho sobre a história das prosopografias sobre Bizâncio é que é o seguinte: elas continuam um trabalho que é feito das prosopografias do Império Romano. O primeiro a trabalhar com isso foi o Theodor Mommsen, que é um acadêmico alemão, que fez duas obras do século XIX, e duas obras, que é a Prosopografia Imperii Romani e a Prosopografia der Späta Antiqa, a prosopografia do período tardo antigo. Contudo, após a Segunda Guerra enfim, a divisão da Alemanha, esse trabalho iniciado pelo Mommsen acaba nas mãos acaba na Alemanha Oriental. E o regime da época não se interessava muito nesse trabalho, então deu esse trabalho para a Academia Britânica, tá? Ou para a França. Do material que foi dado para a Academia Britânica resultou no Prosopography of the Later Roman Empire, e da França resultou na Prosopografie chrétienne. E a partir desse material foi continuado e foram construídos também, foram publicadas prosopografias sobre Bizâncio. Primeira sendo a Prosopography of the Byzantine Empire, volume 1, que corresponde ao período entre 641 e 867. Aí você tem a continuidade alemã, que é a Prosopografie der Mittelbyzantinischen Zeit online, que aí tem a primeira e a segunda parte, mas no total elas correspondem ao período entre 641 e 1025. Vocês veem que a PBE e a PMBZ, elas se sobrepõem parcialmente, eu vou explicar depois por quê. E depois você tem a Prosopography of the Byzantine World, de 1025 a 1150, e a Prosopographisches Lexikon der Paläologen Zeit, que corresponde ao período tardio, entre 1261 e 1453. Dessas prosopografias, todas estão online, menos a PLP, a Prosopographisches Lexikon der Paläologen Zeit, parcial ou completamente online. Tá? Começamos com a Prosopography of the Byzantine Empire.
Ela cobre o período, como eu já avisei, como eu já falei, ela cobre o período entre 641 e 867, seguindo onde a Prosopography of Late Roman Empire parou. É um projeto da King's College, de London, desenvolvido entre 1989 e 2001 e financiado pela British Academy. Em 2001 teve uma versão em CD, e depois foi posta online. O plano era continuar o projeto até 1861, mas houve um acordo com a Academia de Ciências de Berlim-Brandenburgo, que vai resultar no PMBZ, the Prosopography of Middle Byzantine Zeit. Por isso que a gente tem essa parte, digamos assim, essa coincidência de períodos, porque provavelmente isso foi um acordo que surgiu posteriormente. Tá, aí vamos para o site. Espero que vocês estejam. Vocês estão vendo o site? Guilherme, vê o que me avisa o que eles dizem. Sim, sim. Tá bom. Tá, esse é o site da Prosopography. Aliás, antes de eu continuar mostrando esse site, tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podem falar a qualquer momento, se vocês quiserem fazer uma pergunta, tá bom? Tô aqui olhando o WhatsApp, caso o Guilherme fale alguma coisa. Não, tá. Então, essa é a página inicial, você tem uma introdução e tem os reconhecimentos, mas vou direto para as funcionalidades, tá? Por causa do tempo. Tá, você pode... Bem, vou explicar as categorias. Você pode fazer a procura em diversas categorias. Pela fonte, pelos títulos e cargos que a pessoa tinha, etnia, floruit, que é a palavra em latim que é floresceu, quer dizer, viveu mais ou menos quando, porque para boa parte dessas pessoas a gente não sabe quando a pessoa nasceu, quando morreu, mas a gente sabe mais ou menos quando ela foi, digamos assim, ativa, a vida adulta dela, porque é quando ela aparece nas fontes. Então você tem uma estimativa, metade do século X, metade do século XI, mais ou menos isso. Religião, caso elas não sejam cristãs, as mulheres que estão presentes na prosopografia, variantes de nomes, ocupação, se são eunucos, fontes de selo, depois eu vou explicar o que é um selo, locações e prominent rulers, governantes conhecidos. Caso você queira procurar informações especificamente sobre algum imperador, algum patriarca, ou algum califa, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de career titles, títulos de carreira, ofícios, cargos e títulos. Você tem aqui a lista alfabética, aí vamos ver se você está procurando alguém que foi, vamos ver, logotetes. Logotetes é como se fosse o secretário imperial. Aí você vai no L, aí logotetes, aí você tem todas as pessoas do período que tiveram esse cargo de logotetes. Eu vou pegar um aqui para mostrar um exemplo de uma entrada prosopográfica. Por exemplo, um que tenha bastante informação aí, vocês... vamos ver... Esse aqui, o Stauráqueos. Temos aqui o Stauráqueos. Aí você tem as diversas categorias. Você tem o sexo dele, enfim, gênero, ele era eunuco e floruit, isto é, quando ele foi ativo, quando ele foi, assim, publicamente ativo, que é aí L8 significa late 8th century, tipo, final do século 8, datas, quando ele aparece, essa é a data mais breve, quando ele aparece na fonte, essa é a data mais tardia, que ele aparece na fonte, isso não necessariamente que é a data que ele nasceu, a data que ele morreu, porque às vezes a gente não tem essa informação. Essas são as variações de nome, a religião deles, então ele era iconófilo, as locações com os quais ele estava associado. Aí você tem Magnaura, que é parte do Palácio de Constantinopla, Hipódromo de Constantinopla, Tessalônica, Elas, que é o tema de Elas, que corresponde à Grécia, Peloponeso, Constantinopla, etc, etc.
Aí, títulos que ele tinha, ele era Patricios, que era uma dignidade, era uma honra, e a função que ele tinha era, ele era Logotheses Tudromo, tá? E essas são as fontes no qual ele aparece. E nos fontes que ele aparece, e aqui nós temos uma pequena biografia dele, tá? Nós vamos ler tudo. Com links também de pessoas que aparecem na bibliografia dele. Você tem essa Petros, Staurakis, todas essas pessoas, por exemplo, no caso, ele foi enviado para negociar a paz com Harun, que desse ao califa Harun al-Rashid. Aí você tem aqui a entrada sobre o califa Harun al-Rashid, tá? Os nomes são todos linkados. Assim, essas prosopografias, elas podem ser naturalmente referenciadas nos seus trabalhos, porque são trabalhos acadêmicos, feitos com rigor acadêmico, mas a principal função delas, pelo menos para mim, é um ponto de partida. Por exemplo, você quer fazer um trabalho, escrever alguma coisa sobre esse cara, esses Taurácios, ou sobre, ou sobre eunucos em posição de poder no final do século VIII. Aí você busca aqui, lê, aí você tem todas essas fontes que você pode se aprofundar mais sobre essa pessoa. E você também tem uma biografia ligada. Então você é para isso que essa é a principal função. Você é um ponto de partida para estudos mais aprofundados sobre essas pessoas ou sobre esse grupo de pessoas, tá? Mas obviamente vocês podem referenciar isso em seus trabalhos porque são trabalhos feitos com grande rigor acadêmico. Uma coisa assim, um ponto importante com relação a essa biografia que tem aqui, porque é que é o seguinte, basicamente elas pegam, elas fazem na verdade elas agregam as informações que tem sobre essa pessoa e tentam criar uma biografia que faça sentido. Isto é, às vezes as fontes se contradizem umas às outras, então eles tentam criar uma narrativa que faz sentido. Contudo, principalmente nesses últimos anos, a gente vê que a gente surgiram estudos que viram que que muitas dessas fontes, principalmente fontes historiográficas, têm preocupações que vão além de relatar a verdade como foi. Nós não podemos assumir que elas têm uma abordagem, digamos assim, objetivista ou eu não gosto de usar essa palavra, como se chama, positivista da verdade, isto é, a verdade objetiva. Os bizantinos viam a verdade de uma forma diferente. Primeiro ponto que se leva em consideração. E segundo ponto é que os autores de historiografia eles também têm preocupações literárias. Então, algum desses episódios são também construções literárias. Tá? Então, você tem que ver na fonte e se aprofundar um pouco mais, ver o quão tal relato sobre essa tal pessoa não é um topos literário, não é um lugar comum literário, não é uma caracterização que o autor fez sobre essa pessoa para uma caracterização que é inventada, mas que pode ser meio que criada, mas que para o autor permite o autor criar uma imagem dessa pessoa que para o autor é verdadeira. Por isso que eu digo essa versão, essa concepção diferente de verdade que os bizantinos tinham. Então, não sejam críticos com relação a essa pequena biografia, essas biografias que estão presentes nas prosopografias, tá? Assim, é importante mostrar para vocês, deixa eu voltar para a página principal. Vocês veem que essas entradas elas têm diversas abreviações e então para você entender o que ele significa, você vai aqui no, no, no glossário e também além das abreviações tem os termos, por exemplo, por exemplo, ele era um iconófilo. Tá, imagino que a maior parte de vocês sabem que é um iconófilo, mas caso não saibam, vocês vão aqui no glossário e procuram iconophile. Cadê? THI. Opa, rapidinho, meu negócio ficou. Tá, iconophile.
Aí você clica aqui. O que é um defensor de ícones? Aí, caso vocês não entendam algum termo que tem aqui, vocês podem procurar no glossário por uma explicação. Tem também uma lista em algum lugar das abreviações. Aqui, abbreviations. Aqui, por exemplo, que é bastante tradicional no campo dos bizantinos, é você mencionar coleções ou revistas famosas por abreviações. Por exemplo, JO com esses pontinhos e B é a Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, que é uma revista conhecida austríaca. E por aí vai. Aí vocês podem, dessa forma, vocês podem ler essas entradas e entender o que está, as coisas que estão, os elementos que estão compostos. Como vocês vão ver nas outras ferramentas que eu vou mostrar, elas seguem mais ou menos o mesmo não, mas uma estrutura muito semelhante. Então não vou precisar me aprofundar muito, até porque eu já gastei bastante tempo só para apresentar uma. Por isso, sugeriu você mandar os links no site. Que links? No chat, João. Perdão, acho que eu digitei errado. No chat. No site. Os links da apresentação? Os links Isso. Cara, mas eu acho melhor. Eu vou disponibilizá-los todos depois num arquivo que eu vou mandar para todo mundo. Eu prefiro que seja assim, eu vou me explicar, porque senão também. Vocês vão começar a checar o site e parar de prestar atenção no que eu estou falando. Então, se for ok, eu prefiro mandar depois para vocês prestarem atenção no que eu estou fazendo. E caso vocês queiram saber mais de alguma coisa aqui do site que vocês estão vendo, que eu estou mostrando para vocês, por favor, falem no chat, que aí eu faço isso, aí eu mostro. Eu prefiro assim, tá? Bem, agora a ferramenta seguinte é a prosopografia da Mita Byzantinische Zeit, que significa a prosopografia do período médio bizantino. Ela cobre o período entre 641 e 1025. É um projeto da Academia de Ciências de Berlim-Brandenburgo, desenvolvido desde 1992. A primeira publicação foi de 1998, existe os livros impressos com todas essas entradas, são 6 volumes, mais a introdução, com tem mais de 11 mil entradas, e está online desde 2003, e ela é parcialmente acesso livre. Tá, agora vamos entrar nela. Bem, como vocês podem ver, ela está em alemão. Tem aqui, dá para traduzir para inglês, mas só algumas coisas são traduzidas em inglês, como vocês veem aqui. O resto está em alemão. Bem, vou aqui direto para a busca simples, para apresentar os elementos de cada entrada. Vou pesquisar por, já anotei, Andrônicos 2405. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que cada uma dessas entradas referentes a uma pessoa, elas... legal, hein? Deixa eu ver se eu digitei certo. Andrônicos. Ok, não está funcionando. Vamos ver se eles... Aqui, Andrônicos... Deixa eu ver se eu acho Andrônicos. Aqui, o Andrônicos 220 445. Cada entrada ela é identificada por um código individual, que é geralmente o nome da pessoa, o primeiro nome da pessoa, e um número. Por quê? E por que isso? Porque existem centenas de andrônicos nessa base de dados, então para diferenciar um do outro, eles adicionam um número depois. É só para vocês. E é assim que vocês devem citar. Isto é, se vocês forem usar uma dessas ferramentas e citar em algum trabalho que vocês forem realizar, vocês identificam a entrada que vocês estão citando por esses códigos, tá? Isso é importante.
Aqui é essa estrutura de entrada, tá? Você tem a vita, que é biografia. N é o nome, ou em alemão Namen, ou Name. Aí você tem o nome da família, que é no caso Ducas. E como ele aparece em outras diferentes fontes, por exemplo, nas fontes bizantinas ele aparece Andrônicos Rho Ducus, ou o Andrônico dos Ducas, ou Dux. Aí você tem na fonte árabe Andronicus Arrumi. E, enfim, vocês têm diversas variações que você tem do nome, como essa pessoa é citada em diferentes fontes. Aí T é do alemão Titel, ou título, isto é, são os cargos cargos e honras que essa pessoa teve, e também nas diferentes fontes. V, V é a palavra alemão para parentesco, tá? Assim como na outra prosopografia que eu mostrei, as pessoas mencionadas são. Pode ver depois ou no final. Não, vou perguntar agora. Uma pergunta para o professor depois. É possível realizar pesquisas bizantinas contundentes sem noção do grego, utilizando essas ferramentas digitais? Iconografia ou mesmo soluções individuais? Você pode sim fazer uma excelente pesquisa sobre Bizâncio, sem saber grego e sem latim. Você pode ser um ótimo bizantinista. Contudo, sabendo esses idiomas, podendo ler, você vai ser um bizantinista melhor. Isso é um fato. Vai te ajudar a aprender os idiomas. Isso não vai impedir que você seja um pesquisador extremamente capaz, que produza excelentes trabalhos, mas com certeza você vai produzir trabalhos melhores sabendo os idiomas nos quais as fontes estão escritas. É isso. Continuando, aqui, a diferença, na verdade, é basicamente muito semelhante à estrutura. A diferença é que tem algumas citações, por exemplo, aqui você tem a nota de rodapé com as referências todas aqui. Você pode tirar de onde saiu. De onde saiu as afirmações que são feitas no texto, tá? Que essa também é uma pequena biografia dessa pessoa. Aí, aqui, esse que é para a palavra alemã de fonte, são as fontes, no qual nas quais essa pessoa aparece. L é literatura, e P é problema, é palavra para problema, isto é, quando há problemas na fonte, ou problemas relacionados na fonte relacionadas à pessoa, como informações contraditórias, aí aqui você tem essas questões. Uma dica que eu faço, obviamente, alemão não é uma língua tão acessível quanto o inglês, joga tudo no Google Translate ou no Deep. Eu recomendo o Deep, eu prefiro muito mais o Deep do que o Google Translate. Esse site aqui, esse eu posso até mostrar. Deep. Ele é excelente. Muito melhor que o Google Translate. Tá? Aí você joga aqui, a tradução que sai não é perfeita, mas ela é perfeitamente compreensível. Tá bom? É uma dica. Pois bem, alguma dúvida com relação a essas duas plataformas que eu acabei de mostrar? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Sim. Com relação a essa plataforma tem também uma procura por categorias. Você pode procurar a pessoa pelo código, pelo nome dela, pela fonte, pelo título, pelo conceito geográfico, pelo período. Isso, JH significa século. Se é homem, mulher, eunuco, não claro, ambos. Interessante, nunca tinha visto ambos. Vou procurar o que acontece. Vamos procurar o que eu tava aqui, sexo ambos. Aí você tem a pessoa que era ambos. Provavelmente deve se tratar
Ok. Tá. Eu imagino que nesse caso vai se tratar alguns personagens que aparecem a geografia. Vamos ver. Ops. Perdão. Cadê o chat? Cadê o chat? Aqui. Sim, Soledad, provavelmente você chegou depois que eu expliquei que eu vou disponibilizar todo esse material, todos esses slides em PDF, com todos os links, na minha página do academia.edu. Eu vou salvar tudo, carregar tudo lá, e eu vou enviar o link para o Guilherme, e ele vai mandar para vocês, tá? Por isso que eu falo, não se preocupem em ficarem salvando os links, em anotar os links, porque os links, alguns são bem complicados. Então, preste atenção no que eu estou explicando, nas funções que eu estou mostrando, isso é o mais importante, porque os links serão disponibilizados todos depois, tá bom? Continuando, bem, eu não vou tratar sobre as questões das Santos, que tem 2 gêneros, depois eu posso até falar, mas, enfim, vai um pouco tirar a atenção do que importa aqui. Aqui você tem também as abreviaturas, e deixa eu ver se tem um glossário. Aqui você tem aqui as abreviaturas para você entender como é que porque as fontes aparecem todas abreviadas, então vocês podem checar aqui para caso vocês queiram se interessar em procurar mais aprofundadamente informação. E você tem também aqui as explicações de que significam as abreviaturas das diversas categorias aqui em Siglenverzeichnis. Vamos fazer uma coisa interessante, que você dá para fazer um paralelo com aquela outra prosopografia que eu mostrei anteriormente, que é a Prosopography of the Byzantine Empire. Porque como ambas as prosopografias, digamos assim, elas se sobrepõem cronologicamente e de forma parcial, você pode comparar as entradas de ambas. Por exemplo, eu vou dar procurar aqui a entrada sobre a Imperatriz Irene. Vamos ver aqui. Cadê? Prominent Rulers. São governantes conhecidos. Aí você vai Byzantine Emperors, aí você vai Irene. A Irene aqui tem entrada com todas as informações, aquela mesma escritura que eu mostrei, e de forma interessante, você pode ter informação de qual é o código da entrada da Imperatriz Irene na prosopografia da Byzantinische Zeit, que é 1439. Aí você vem aqui e você procura, você procura aqui, aí você tem a entrada da Imperatriz Irene. Aí você pode comparar, tá? Fazer assim e assim, tá? Aí vocês podem ver, comparar as diferentes informações, as diferentes entradas. Obviamente vai haver uma variedade, vai ter alguns fontes que aparecem em uma e não aparecem em outra, recomendações de literatura que aparecem em uma que não aparecem em outra, e por assim vai. Tá? Mas só nessas duas prosopografias que você pode comparar ambas os mesmos personagens, porque essa sobreposição cronológica não vai acontecer nas outras, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar. Eu acho que por enquanto dessa ferramenta a gente pode ficar por aí. Perguntas podem ser feitas a qualquer momento, como eu já disse. Tá, essa aqui a gente estava. Agora, Prosopography of the Byzantine World. Ela cobre o período entre 1025 e 1180. Ela é uma continuação da Prosopography of Byzantine Empire,
também é um projeto da King's, com apoio da British Academy, com a edição do Michael Jeffreys. Originalmente, era para se chamar Prosopography of Byzantine Empire, volume 2. Tá? Só que, nesse período, o que acontece? É um período, digamos assim, politicamente muito conturbado, e uma parte do império, do território, digamos assim, que eu chamaria de core territories, o núcleo do Império Bizantino é invadido. Então você tem populações bizantinas, que podem ser descritas como bizantinas, só que sob domínio estrangeiro, seja domínio turco, seja domínio latino. Então, para que essas pessoas não fiquem de fora da prosopografia, criou-se esse novo nome, Prosopography of Byzantine World, isto é, o mundo bizantino, prosopografia do mundo bizantino. Aí você abarca também essa população, entre aspas, bizantina, mas que está fora da autoridade, fora do alcance da autoridade imperial, tá? Ela foi lançada online em 2011 e foi reeditada em 2016. E ela é completamente open access. Isso é um detalhe importante da PMBZ, que ela é parcialmente open access. Tem bastante coisa já lá, mas ela não é 100% open access. Então, mas essa daqui e a anterior, a PBE, volume 1, ela também é open access. Pois então, vemos aqui uma estrutura familiar. Temos aqui a página introdutória, com uma pequena explicação, e reconhecimentos. Aí vamos direto para a base de dados, que é o que nos interessa, né? Deixa eu ver aqui. PBW. Eu tenho até as 9, né, Guilherme? Como, João? Eu tenho até as 9, né? Você diz De horário. horário daí? Desculpa, horário do... Seria até às 5 horas. São 4h22 exatamente. agora. Tá bom, ainda tá indo bem. Valeu, obrigado. Tá indo bem, nada. Então, temos aqui também as categorias com os quais nós estamos familiarizados das outras prosopografias que eu mostrei para vocês. Temos aqui os nomes, o sexo, floruit, isto é, quando a pessoa esteve ativa, fontes, outras categorias, aí você tem ocupação, isto é, se a pessoa teve alguma profissão, aí a honra palaciana que ela teve, o cargo que ela teve. Uma coisa que eu acho que é bom explicar sobre Bizâncio, que existe uma hierarquia de títulos da corte, isto é, o imperador distribuía títulos e esses títulos davam determinavam a posição que a pessoa tinha no cerimonial imperial, que era a projeção pública do poder imperial, e também davam direito às rendas, diversas rendas, enfim, que no caso da elite bizantina, da elite política bizantina, era a principal fonte de renda dessa elite bizantina. Então a gente tem a elite bizantina diferente da elite feudal, que é uma elite que está baseada 100% na terra e tira todo o seu sustento da terra, da posse de terra. A elite bizantina tira seu principal sustento dos cargos, do serviço ao poder imperial. Então a gente tem uma elite de serviço. Obviamente, muitos deles eram donos de terra, eles tinham posse de terra, mas existem estudos até que fazem esse tipo de comparação. As rendas que esses títulos imperiais forneciam eram muito mais substanciais do que as rendas tiradas de qualquer propriedade de terra. E naturalmente, a diferença é que como esses títulos, essa posição na corte era uma coisa muito, posso dizer, não muito estável, porque dependia das
da situação política, se o imperador caía, ou se um grupo político caía, essas pessoas provavelmente perdiam o acesso a essas rendas, as pessoas eram expulsas da corte. As pessoas usavam essas rendas para construir patrimônio que esse seria o mais seguro do que era uma fonte de renda mais segura do que esses títulos que dependiam muito de favor político, embora terras também poderiam ser confiscadas pelo poder imperial também por razões políticas. Então o resultado é que a gente tem em Bizâncio uma elite muito mais instável e por essa razão muito mais acessível do que é a elite feudal. Enfim, voltando para o nosso campo principal, para o nosso tema principal, temos aqui, aí só para explicar a diferença do que é essas honras que eu falo e a diferença entre honras e cargos, porque os cargos são os cargos que têm uma função direta na administração ou nos militares, embora muitas vezes é meio difícil de saber a diferença, mas enfim, em termos gerais é dessa forma que eu expliquei. Aí você tem a etnia, aí você tem as locações com quais essas pessoas são conectadas e os idiomas, provavelmente que elas falavam, que elas escreviam. Aí a gente pode, por exemplo, procurar, deixa eu ver, vou procurar por tópicos. Aí eu vou procurar Miguel Psello, que é um cortesão, historiador e retórico bastante conhecido desse período. Aí você vai aqui até P, ou você pode ser preguiçoso que nem eu, escrever Ctrl F e escrever Psellos. Aí você clica aqui e tá aqui todas as pessoas que têm esse sobrenome Psellos. Não muitas, como a gente pode ver. E o Psello que a gente está procurando é esse daqui. Tá? Essa entrada, a estrutura é semelhante às outras prosopografias. E as prosopografias, temos aqui o nome. Ele poucas pessoas sabem disso, o nome dele era Constantino. Aí ele foi tonsurado como monge em 1054, ele adota o nome Miguel, ou Michael, ou Mikhail em grego. Aqui está o código pelo qual ele é listado nessa prosopografia e é como ele deve ser citado caso vocês citem essa prosopografia em seus trabalhos. Temos aqui o link que deve ser usado no caso das citações, esse permalink. E você tem as diferentes categorias, tá? Eu vou aqui para expandir todas. Aqui está o segundo nome, como o segundo nome dele é mencionado nas fontes, basicamente é o mesmo, só que a diferença é os casos no que ele aparece. Aí junto das variações você tem as fontes, caso de glicas. Aí você clicando na fonte aqui vai aparecer a lista de fontes que você pode checar. Por exemplo, no caso de glicas, a gente está procurando glicas. Quem é esse glicas? É a edição de Manuel Becker, dos Anais de Mikhail Glica. Tá? Aí você tem a honra ou cargo que ele ocupou. Ele, por exemplo, foi a Secretes, no caso, as principais fontes de Psello é ele mesmo, que ele tem uma produção enorme, então ele adorava falar sobre si mesmo, então ele é excelente para fazer uma prosopografia. Aí você tem os diversos títulos que ele teve aqui, então você vê muitos. Aí você tem as descrições dele, isto é, como ele era descrito nas fontes, seja a aparência física, seja a personalidade dele, tá? Aí você tem as ocupações que ele ocupou, no caso ele foi monge, parentela dele, isto é, essas pessoas com quem ele tem, com quem ele tem relação de parentesco, locações com os quais ele foi, com qual ele está ligado, por exemplo, deixa eu ver, não, ele não foi. Ele, por exemplo, ele foi Critas, o que é um Critas? Deixa eu ver se aqui também tem um glossário. Aqui temos um glossário, também você vai aqui em Reference, que você tem não só
as fontes que eu mostrei, mas você tem um glossário. O que é um... Aí, por exemplo, naquela parte ali que eu mostrei para vocês, cadê? Diz que ele foi um crites. O que é um crites? Aí você procura lá no glossário. Crites. Aqui. Crites, o que é um crites? Um juiz profissional, também um juiz apontado para administrar uma província. Então ele foi, digamos, juiz provincial, ou um juiz, dependendo do caso. No caso do Miguel Psellos, ele foi o crites de Armeníacum, provavelmente foi um juiz provincial, tá? E por aí vai, você pode se divertir aqui, aí também tem a entrada sobre a educação dele, que tem as informações relacionadas à educação dele. Aí você tem narrativa. Tá demorando para carregar. Mas, enfim. Aqui vocês deveriam ver uma lista de episódios da vida dele que aparecem nas fontes, de acordo com as fontes, organizado de uma forma cronológica. Contudo, eu falo para vocês tomarem muito cuidado com essa cronografia, como é sugerida nessa prosopografia, porque muitos eventos elas são debatidos quando eles aconteceram. Então, não considerem isso como escrito em pedra, tá? Sejam céticos com relação a essa cronografia. Contudo, é mesmo assim, ela ajuda para você poder pelo menos ter uma organização mais ou menos biográfica dos episódios relacionados à vida dessa pessoa, tá? Não vai aparecer, infelizmente, mas vocês podem ver depois. Aí você tem a possessão, isto é, posses que essa possessão, posses que essa pessoa teve, as obras dessa pessoa. E qual outra classificação? Como você vê, o Psello foi um cara bastante profícuo. Ele escreveu bastante coisa. Aí, informação da morte e nomes alternativos, tá? Basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Sim. Esse é o glossário que eu mostrei para vocês, que vocês acham indo aqui, em references, referências, glossário, tá? Tem as fontes que eu mostrei já para vocês. Aí tem as edições de selos. Uma importante fonte eu vou falar um pouco depois sobre isso, para essas prosopografias são selos, principalmente selos de chumbo. O que eles são, esses selos de chumbo? Eles são, os bizantinos utilizavam para autentificar e assinar documentos, selos que as pessoas colocavam no documento e meio que cunhavam esse selo. E nesse selo está o nome de quem emitiu esse documento, tá? E o cargo, geralmente o cargo, e mais algum santo patrono, ou alguma imagem, ou mesmo às vezes pequenas poesias, e algumas mensagens, tipo, que São Miguel proteja o emissor desse documento, uma coisa assim, tá? E então você pode tirar muitas informações prosopográficas desses documentos. Aliás, você pode fazer diversos estudos de história cultural, porque você pode saber quais são os santos de devoção, de que época, quais eram os santos e quais eram as figuras religiosas mais famosas. Você pode fazer estudos literários. Tem até um estudo recente de Jonathan Shee, que faz um estudo aprofundado do funcionamento da burocracia e do Estado bizantino, estudando somente esses selos de chumbo. Então você pode fazer tudo desse nível, só usando esses selos, esses documentos. Então eles são importantes para a prosopografia, tá bom? Aí outra coisa que vocês podem pesquisar aqui é a concordância, que são as
que elas são abreviaturas de literatura especializadas, tá? Porque aparecem dessa forma e você pode procurar de que obra essa pessoa está falando, tá bom? Último ponto que eu queria mostrar para vocês nessa prosopografia é a cronologia, que é um recurso interessante também, que você pode escolher um ano específico, vamos ver, ano de 1071, o ano da Batalha de Manzikert. Aí você consegue ver todos os episódios que foram datados como tendo acontecido nesse ano, tá? É uma ferramenta interessante, útil, contudo, como eu falei, da parte lá da narrativa, lá na entrada sobre Miguel Psello, sejam céticos, porque muitas dessas datas não são debatidas. Na versão anterior, eles tinham uma pequena categoria, umas notas que eles colocavam em cada uma dessas datas para saber quão segura é a cronologia. Pode ser eles tinham três graus de certeza com relação desculpa, a certeza que se tem da data. Mas nessa nova versão de 2016, essa funcionalidade desapareceu. Contudo, assim, é útil, é interessante, não vale a pena utilizar, mas sejam céticos, tá? Com relação à cronografia. Isso, vamos ver, eu acho que é isso que eu estava querendo mostrar das cronografias, perdão, das prosopografias. A gente pode passar para o ponto seguinte, que são lugares. E a gente tem aqui o Tabula Imperii Byzantini. A Tabula Imperii Byzantini é um projeto que tem como objetivo fazer a geografia histórica. Ok, tem uma pergunta do chat. Aqui. Tiago, caso eu queira encontrar fontes de reinos fronteiriços a Bizâncios, em específico sassânidas e califados, quais são bons mecanismos para adquirir fontes? Adquirir, no caso, comprar. Achar, assim, referências. Então, alguns online tem, assim, nesse meu curso eu vou apresentar as ferramentas que estão dentro da legislação, entendeu? Mas há outras formas de achar online, imagino que todos vocês saibam, mas eu prefiro não mencionar aqui. Mas há sites que vocês podem achar essas edições online bastante fácil. Exatamente, os russos. Mas depois vou mostrar uma ferramenta nessa mesma apresentação de como vocês encontrarem traduções de fontes. Não só não as traduções, versões completas, mas as referências para a tradução de diversas obras. Então, mais à frente eu vou mostrar isso. E quanto à numismática, quais são ferramentas para trabalhar com ela em relação a Bizâncio? Eu vou mostrar mais à frente uma ferramenta para numismática, tá bom? Bem, quanto à Tábula Imperii Byzantini. Bem, o objetivo é mostrar a geografia histórica do Império Bizantino entre o século IV e XV. Criar atlas históricos do espaço bizantino entre o período atual do Antigo e o início da Idade Moderna. É um projeto da Academia Austríaca de Ciência, iniciada por Herbert Hunger, e atualmente liderada pelo Andreas Kützler, que é responsável pelos territórios anatólicos da Anatólia, isto é, do Oriente, de Constantinopla, e Mihailo Popovich,
que é responsável pelos territórios ao ocidente de Constantinopla, isto é, nos Balcãs. Ela não é de acesso livre. A maior parte delas foi publicada como livros, tá? E elas não são acessíveis, porque elas são bem caras, e estão em alemão. Contudo, há esses recursos digitais que eu vou mostrar, mas antes eu queria mostrar aqui o site da iniciativa. Deixa eu ver. Tá. Bem, temos aqui. Deixa eu ver, current status. Essa é um território que esse trabalho trata, que esse trabalho vai analisar, e cada o território foi bizantino, esse é considerado o núcleo do território bizantino, tá? Existe um trabalho bem interessante no qual que eles se basearam para decidir quais territórios serão tratados, que é esse daqui. Cadê? Deixa eu ver. Cadê a parada? Esse daqui. Esse livro aqui, ó. The Lebensraum der Byzantina, do Johannes João, Koder. não deu para ler nada da Oi? capa, porque não deu para ler nada, porque ficou tudo embaçado. O efeito tá pegando na capa, o efeito que você colocou. Tá, eu vou escrever o nome aqui no Lebens, um nome não muito legal, faz referência a algumas coisas, enfim. Então, o Johannes Koder, ele nesse estudo, ele estabeleceu uma região que seria o núcleo do que era Bizâncio, isto é, onde a população de religião ortodoxa, deixa eu voltar para aqui, de religião ortodoxa, que falava grego, que tinha mais ligação política com o imperador em Constantinopla, vivia, e baseado nesse estudo, eles estabeleceram o espaço geográfico que seria estudado nesse trabalho, tá? E a divisão provavelmente das regiões foi estabelecida de acordo com a divisão administrativa do Império Bizantino, dos têmata, e cada uma dessas TIB são os diferentes volumes. Os que estão em roxo são os que estão completos, e os amarelos estão sendo trabalhados agora, e os brancos estão em preparação, tá? Mas voltando para os recursos disponíveis online, você tem o Digital Register of TIB, Digital Archives of TIB e o Online Atlas. Vamos começar com o registro digital. Aqui você tem todas as localidades mencionadas nas edições, aí você vê em qual volume ela foi mencionada e a página, tá? Isso é naturalmente somente útil se você tem acesso aos livros. O que aparece em alguns casos, deixa eu ver, vou colocar em funciona. Legal, página. É que tá carregando, é muita informação, aí tá travando meu computador. Você teria um link, aí nesse link você conseguiria ter a imagem PDF da entrada do texto sobre este local. Eu vou fechar aqui, senão eu vou acabar saindo do local. Gostaria de mostrar um exemplo, mas eles não funcionam direito. Então, você clica no link e dá erro. Esse projeto,
a digitalização desse projeto ainda está em fases muito iniciais, então muita coisa não funciona, os recursos não estão 100% aqui, mas eu estou mostrando para vocês manterem isso em vista e continuarem visitando nos períodos que hão de vir e checar pelas novidades, tá? Outro recurso digital é os arquivos digitais, que são as fotos. Vou fechar isso daqui. As fotos. Cada um dos volumes ele é bastante rico em recursos visuais, como fotos e mapas. Só que, obviamente, eles tiraram muito mais fotos do que foi necessário para fazer para compor os livros. Então, você tem acesso aqui a todas as fotos que foram tiradas para o projeto, para fazer esse projeto. Então, você tem aqui uma base de dados bastante interessante de edifícios, de regiões, de cenários, que pode ser útil para a pesquisa de vocês. E é separado pelo volume. No caso, eu estou aqui todo o material fotográfico relacionado ao volume 16, que é sobre a parte norte da Macedônia, tá? Aí, aqui no caso dessa foto é em Bansko, aí você tem identifier, aí você tem uns palavras-chave. Mas você pode clicar aqui, por exemplo, aí você tem Dobromirovo, aí que é Igreja de Sveta Bogorodica em Dobromirovo West. Enfim, são imagens que podem também ser úteis na pesquisa de vocês. Deixa eu ver aqui. E o que tem online presentemente é do volume 12 da Trácia Oriental, da parte norte da Macedônia e da Cilícia e Isáuria. Tá bom? Outro recurso é o Online Atlas. Esse tem um potencial de ser super legal, mas ele está num estágio ainda muito inicial, que é um mapa digital, tá? Em que você pode pesquisar de lugares ou procurar coisas, elementos ou distribuição de certos elementos no mapa. Por exemplo, vamos ver, você pode, por exemplo, sinais de poder. Aí você coloca político, aí você procura, ou melhor, infraestrutura militar. Aí você clica aqui, aí deveria aparecer onde há estruturas militares registradas nesse espaço do Império Bizantino. Contudo, ele está. Imagino que esse projeto ainda está no começo, então tem pouca coisa nesse mapa. Contudo, eu imagino que no futuro, quando estiver completo, vai ser bem útil e bem interessante, porque você, sei lá, quantas coisas podem ser possíveis. Por exemplo, vou tirar isso daqui. Por exemplo, você quer, vamos ver, infraestrutura. Ou não, melhor. Você, por exemplo, onde a distribuição de moinhos de água no Império Bizantino. Aí você clica aqui, aí você vê onde tinha moinhos de água no Império Bizantino, onde se contratavam mais, onde eles mais existiam, onde eles menos existiam. Mas como vocês podem ver, ainda está no início, mas pelo que eu percebo, eu dei uma testada antes para preparar a apresentação, vejo que a maior parte dos registros estão nessa região dos Balcãs. Tá? Então, olha, eu estou aqui mostrando para vocês para mostrar, ó, existe, não é muito útil atualmente, mas tem o potencial de ser bem legal. Tá? Bem, aqui temos próximo, passamos para a próxima categoria, objetos. O Thiago perguntou de moedas. Então, aqui temos uma base de dados com moedas, que é da Sociedade Americana de Numismática, chamada Mantis. Ela tem, nessa base de dados, eles têm 13 mil moedas bizantinas desde o reinado de Anastácio, entre 491 e 518. Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu fechar as coisas aqui para não me confundir. Tá.
A gente entrou já numa entrada, em uma das entradas, mas eu vou no início aqui, no site inicial. Esse é o site inicial. Você tem aqui base de dados de moedas gregas, moedas romanas, moedas bizantinas, moedas islâmicas, moedas da Ásia Oriental, do Sul da Ásia, medieval, moderna, Estados Unidos, América Latina, e medalhas e decorações. Mas nosso tema atual é moedas bizantinas, tá? Aqui você pode procurar por palavras-chave, mas você pode procurar também por diversas categorias. Por exemplo, em que região ela foi cunhada, em que oficina numismática ela foi cunhada, que corresponde mais ou menos à região, sobre qual dinastia ela foi cunhada, sobre qual autoridade ela foi cunhada, no caso, imperadores, mas não necessariamente você tem rebeldes também. Bem, rebeldes podem ser imperadores por um tempo, enfim, mas não vamos entrar nessas minúcias. Mas, enfim, rebeldes também cunharam moedas. Aí você tem diversas autoridades. Por exemplo, Ana Sebaste. Ela não era imperatriz, mas cunhou moedas. E você tem quem cunhou as moedas. Não entendo muito bem a diferença entre a autoridade e o issuer, que é quem cunhou, porque geralmente é a autoridade que cunhou, mas enfim, você pode ver aqui. Aí você tem a descrição do objeto, que é a denominação. Os bizantinos, assim como nós, eles tinham diversas definições para denominações para as moedas, assim como a gente tem os centavos, eles tinham também divisores, e tinha um sistema que tinha sua lógica interna, e obviamente ele variou bastante nos 1000 anos de Império Bizantino, então você tem um monte de variações, não necessariamente elas existiram simultaneamente. O material com qual foi feita a moeda, quem aparece nos retratos, que geralmente é a autoridade que cunhou a moeda, o tipo de objeto, no caso, moeda, imitação, medalha, e você tem aqui, você pode procurar também por aspectos técnicos, detalhes técnicos, tá bom? Mas vamos procurar, então, uma moeda colocada, cunhada sob a autoridade de Isaac I, Comneno, uma moeda de ouro, tá? A gente procura aqui, quero doar nada agora. Aí você clica em Refine Search. E é interessante que tenha a imagem, né? Aí você coloca tem imagens. Aí você coloca Refine Search. Aí você vê as moedas cunhadas por esse imperador. Vamos nessa daqui, que é uma moeda meio famosa. Opa, ok. Eu tenho umas perguntas, mas depois eu vejo elas, tá bom? Aqui temos uma entrada. Temos aqui a descrição dela. Ela é uma Gold Estamenon, que é uma denominação. Ela foi cunhada entre 1057 e 1059, que é o reinado desse imperador. E aqui um código dela, um código interno dessa base de dados. Aqui você tem a descrição física, a descrição tipológica, ela é uma moeda, denominação Estamenon. Ela é feita de ouro, feita sob autoridade de Isaac I em Constantinopla. Mas o que é bacana dessa base de dados é a qualidade das imagens que você pode ter. Você pode dar um zoom, bem um zoom, e você vê, ó, qualidade, a definição das imagens é excelente. Você pode ver em detalhes muito bons as imagens. Aí, por exemplo, aqui temos um imperador. Eu queria ver essa outra imagem, não essa imagem, vamos ver como eu faço isso. Sim, eu posso, exatamente, é só dar zoom. Por que é que essa moeda que eu falei que ela é famosa? Porque é a primeira vez que um imperador bizantino cunha, ou primeira vez em muitos séculos, pelo menos, com uma imagem do imperador
portando uma arma. Ele está aqui portando uma espada, como vocês conseguem ver nesse detalhe. Isso chamou muita atenção dos contemporâneos, que tanto que ele foi mencionado em algumas fontes, que uma das medidas que ele tomou de governo é cunhar moedas com ele, desse imperador, portando uma espada, porque ele de fato subiu ao poder através de uma rebelião militar e uma guerra civil bastante sangrenta. E algumas pessoas criticaram ele, dizendo que ele, como ele tivesse tomado o poder não pela vontade da comunidade política romana, que era a fonte de legitimidade dos imperadores bizantinos, e sim pela espada. Isso é, assim, se você pensar em legitimidade, é um aspecto meio problemático. Pois bem, esse era o recurso numismático, que até o Tiago perguntou. Vamos ver agora as perguntas na lista de presença. Professor, sobre o Império Romano, tem um sistema parecido, bem completinho, na Universidade de Gotemburgo. Ok, não conhecia, mas obrigado pela dica. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada depois. Obrigado pela dica. Voltamos aqui à apresentação. Então, aqui temos a. Deixa eu ver que horas são, gente. Pô, está quase acabando, mas deixa eu ver, tem mais alguma coisa. Ih, tem mais algumas coisas. Espero que eu pular um pouco, não tenha problema. Então, catálogo online de selos bizantinos. Esse é um projeto, tem como objetivo catalogar cerca de 17 mil selos de chumbo, aqueles documentos que eu mencionei, da coleção do Dumbarton Oaks. A Dumbarton Oaks é a principal instituto de estudos bizantinos do mundo, abrigando coleções, museu e importante biblioteca. Não tenho muito tempo para falar, dar muitos detalhes sobre Dumbarton Oaks, mas ele foi resultado de uma doação de um casal americano, cujo homem foi diplomata e ele foi um grande colecionador de objetos antigos, de antiguidades, e ele tinha grande interesse nas sociedades que criaram esses documentos, esses objetos. Então, o Instituto do Dumbarton Oaks, que fica em como se chama, Georgetown, que é perto de Washington, e é ligado à Universidade de Harvard. Ela é especializada em estudos bizantinos, estudos pré-colombianos e estudos de jardinagem. Tá? E atualmente é o principal centro de estudos bizantinos do mundo. E, enfim, eles oferecem estadias de pesquisa, publicam livros, eles têm também uma importante revista acadêmica sobre estudos bizantinos. Então, enfim, aí eles têm também muito material e eles criaram essa base de dados. Eles têm bastante coisa online. Eles criaram essa base de dados, esse catálogo online de selos bizantinos, né? Aqui tem aquela apresentação. Eu posso procurar aqui no selo, né, nas coleções. Vou procurar aqui 905. Um que eu tinha escolhido para mostrar para vocês. Esse aqui. Esse é o selo do Aleixo Comneno, futuro imperador Aleixo Comneno, mas isso é diante de ele de ele subir ao poder. Quando ele era protoproedros, que é um título cortesão, um título senatorial, e ele tinha o cargo de grande domésticos, que é o principal liderança militar do Ocidente, que é uma das principais lideranças militares, as principais posições, quer dizer, a principal posição da hierarquia militar bizantina no período. E como a gente sabe mais ou menos, quando ele ocupou quando ele ocupou esse cargo, a gente sabe que esse selo foi cunhado entre 1074 e 1078. E aqui a gente tem a imagem do selo, frente e verso, né? Que aí você pode dar zoom para ver com mais detalhes.
Aí aqui a gente tem a descrição descrição do objeto. Aqui na frente a gente tem o San Demetrio em pé, segurando perdão, uma lança, e a sua mão esquerda posa em cima de um escudo. E a inscrição, que é uma abreviação, que é São Demétrio, tá? Aí no verso a gente tem uma inscrição, que também está abreviada, que está escrito, aí você tem aqui a interpretação, né, em grego, e aqui você tem a tradução, tá? Aqui você tem os aspectos técnicos, o código interno no catálogo, o tamanho e as edições anteriores. E aqui você tem um pequeno comentário sobre esse selo e uma bibliografia sobre esse selo. Essa é um recurso fantástico, muito útil, e eu gosto muito de ver esses selos, porque são objetos de fato que liga você diretamente a essa pessoa, porque você que tem um objeto com o qual o próprio Aleixo Comneno utilizou para assinar um documento que ele assinou. Então, ele, no máximo, um secretário fez isso junto a ele. Então, mas é um objeto que você liga você direto, é um objeto muito pessoal dessas pessoas. Então, ele revela digamos assim, cultos pessoais, no caso, São Demétrio. E, de fato, o Aleixo Comneno era um devoto de São Demétrio, tanto que ele foi diversas vezes a Tessalônica para prestar homenagens ao santuário desse santo, que fica em Tessalônica, tá? A Basílica de São Demétrio, que é um santo militar, que tem essa iconografia militar de guerreiro, de um santo guerreiro, e o Aleixo Comneno, ok, Aleixo Comneno tinha, o Aleixo Comneno era parte da elite militar, então ele cultuava, ele tinha esse culto pessoal desses santos militares. Bem, vamos ver se eu passar para a última categoria, que eu vou ter que ser meio rapidinho. Tá. Há também publicações da Dumbarton Oaks que são bastante interessantes, que são, primeiro, os documentos de fundação de monastérios bizantinos, porque todo monastério bizantino ele tinha um típica, que são as regras de como esses monastérios devem funcionar. Porque a gente tem como modelo as ordens religiosas católicas, que eles tinham, você tem as diferentes ordens, dominicanos, franciscanos, beneditinos, que eles tinham uma ordem para todos os monastérios daquela determinada ordem. Em Bizâncio isso não acontecia. Cada monastério tinha uma ordem, tinha uma regra diferente. Obviamente, em muitos aspectos, elas eram muito semelhantes, eram baseadas na chamada da regra de São Basílio, mas haviam enormes variações. Então, essa publicação aqui, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, que eu sei que eu passei no meu tempo, você tem a tradução e comentários de todos esses documentos de fundação e testamentos, que muitas vezes esses monastérios eram fundados através de testamentos, isto é, você era uma pessoa muito, muito rica, aí você dedicava parte da sua herança para a construção de um monastério, para que aqueles monges possam rezar para sua alma o resto da sua vida. Enfim, tinha outros aspectos econômicos e sociais, mas não vou entrar muito nos detalhes. Você pode baixar esses documentos, são fontes interessantíssimas, tanto para a história cultural, história da igreja eclesiástica, história política, história social. São uma fonte muito interessante de informação sobre a sociedade bizantina. E elas foram traduzidas todas por John Thomas e Angela Constantinides Heron. E você tem excelentes traduções e excelentes comentários que acompanham essas traduções, tá bom? E tudo em inglês.
Outro recurso interessante são traduções de agiografias, também está disponível na página da Dumbarton Oaks, que são agiografias? São vidas de santo, basicamente, que de fato é o gênero literário mais popular da literatura bizantina. Eles têm várias versões e mais diferentes uma da outra, e elas também são fontes muito interessantes para a mentalidade dos bizantinos, porque você pega as obras historiográficas, eles vão tratar basicamente da elite. É disso porque seguindo a tradição de Tucídides e Heródoto, que vai seguindo também a tradição romana, a historiografia trata de política e guerra. E quem faz política e guerra é uma pequena parcela da sociedade, que é a elite política, que é a elite dominante. Contudo, e o problema disso é que boa parte da sociedade, 99% das pessoas que viviam naquela época, não aparecem nessas fontes. Contudo, os santos, como eles viviam no meio da sociedade, seja em monastério, seja isolados, eles tinham bastante contato com as vilas, com as cidades, com as pessoas comuns que viviam nas cidades e nas vilas. Obviamente, também tem, digamos assim, intenções literárias essas obras, então você não pode, e também as geográficas, o objetivo dessas obras são construir uma imagem, não patrocinar, mas promover o culto de diversos santos. Então, obviamente, você tem uma série de lugares comuns, literários, que são comuns desse gênero literário, você não pode assumir que de fato aquilo aconteceu. Contudo, mas é uma fonte que relata uma parte da vida do dia a dia da sociedade bizantina que não aparece em outras fontes. Então, você tem aqui algumas traduções de vidas de santos, por exemplo, vidas de santos, 10 vidas de santos de mulheres, de santas, né? E, enfim, um apanhado geral de agiografias. Aí vocês podem depois checar uma por uma, de acordo com o interesse de vocês. Tá, rapidinho, Tô terminando, Guilherme. Terminando, vou dando uma acelerada aqui no final. Aqui, e essas acho que acredito que são meu último slide, você tem que é o Internet Medieval Sourcebook, que é um apanhado de fontes feito pelo, qual é o nome dele? Não me lembro, é Paul Halsall, desculpa, o nome é um medievista americano. Ele fez o apanhado de fontes, não só de Bizâncio, mas diversas sociedades medievais. No caso, tem uma seção específica para Bizâncio, de tradução de fontes, sejam traduções integrais de toda uma obra, ou traduções parciais de obras. Ela é interessante, contudo, algumas dessas traduções são bastante antigas. Obviamente, para você poder pôr elas assim online, numa página, elas têm que estar fora meio que, pelo menos fora de não serem mais editadas. Você não poder mais comprar online, o autor morreu, enfim. Mas você tem diversas fontes, de diversos períodos, com diversos temas. O único problema é que o site é um pouco antigo, então alguns dos links não funcionam. Mas vocês podem depois checar e ver uma fonte, uma por uma, e ver o que interessa a vocês, e ver o que funciona e o que não funciona. E por último, já passando um pouco do meu tempo, vou mostrar esse recurso que eu gosto muito, que é Modern Language Translations of Byzantine Sources, que é uma base de dados disponível no site da Biblioteca de Princeton, criada e mantida pelo o bibliotecário de Classics, o David Jenkins, que também é um pesquisador que bastante ativo, publica bastante coisas, principalmente sobre Miguel Psellos, que, enfim, ela é muito, muito útil porque você pode achar, por exemplo,
putz, eu vi essa fonte aqui, mas não sei, tem tradução dessa fonte? Aí você pesquisa. Vamos ver não sei, vamos ver, sei lá, alguém pode dar uma dica de um nome aí que vocês queiram saber. Enfim, vamos ver. Nicéforo Briennio, que ele escreveu uma obra historiográfica no século XII. Aí, chamado Materiais para a História. Aí ele foi editado pelo Paul Gaultier, e junto da edição do Paul Gaultier tem uma tradução para o francês, que já está presente aqui. Aqui, esse daqui. Mas você tem uma tradução para o polonês e você tem uma tradução para o grego moderno. Aí vamos ver, beleza, eu não quero uma tradução, vamos ver se tem alguma fonte bizantina traduzida para o espanhol. Aqui você tem todos os idiomas. Você tem uma aqui em português que foi feita pelo que vos fala. Vamos ver se aparece aqui. Não está aparecendo. Enfim, tinha uma tradução minha, que eu fiz uma curta tradução de fontes, mas aparentemente não está aparecendo. Queria me gabar um pouco, mas não posso. Aí tem uma de espanhol. Não está aparecendo. Desculpa, eu tenho que apertar aqui N. Não é português. Não é romeno, português. Aqui, dois relatos da Batalha de Manzikert. Aqui um artigo meu que eu traduzi, terei o relato do Miguel Picelo e do Miguel Talhates sobre a Batalha de Manzikert, que é a única tradução de fonte bizantina em português que está nesse banco de dados. Mas se você for, por exemplo, ver para traduções para o espanhol, Spanish, você já tem uma lista consideravelmente maior, tá? Você tem, enfim, você tem diversas fontes traduzidas por espanhol. Aí a pergunta que um dos participantes fez no início, desculpa, não me lembro mais quem é. De fato, falar grego, poder ler em grego é um plus, com certeza faz você ser um pesquisador melhor, mas você tem todas essas traduções em uma língua que é relativamente acessível para nós todos, que é o espanhol. E também aí tem também inglês, que aí tem um monte de tradução, tá? Aí essa é bastante útil porque às vezes você vê uma situação, aí você vê, aí putz, será que eu acho isso em um outro idioma? Antigamente, sem isso daqui era difícil achar uma tradução. Mas com isso com esse recurso pode um, você pode achar a tradução muito facilmente. Obviamente, essa base de dados ela não está completa, porque ela depende das pessoas avisarem ao David Jenkins que essa tradução existe. Se ele não for avisado, ele não vai ficar sabendo. Mas como as pessoas tendem a cooperar e tendem a querer ajudar, e, enfim, ela tem bastante informação já nesse recurso. Tá bom? Basicamente, esse era o último recurso que eu estava querendo apresentar. Vamos ver se tem algumas conversas. De quem que você pergunta? Do Tiago. Cadê o Tiago? Aqui, Tiago Cardoso. Para os estudos do Egito sob domínio bizantino, quais são as ferramentas online para tratar do assunto de maneira mais específica? Exatamente. Amanhã eu vou apresentar outra base de dados de papirológica, isto é, uma coleção, porque existem várias bases de dados com papiros, e essa iniciativa, não vou falar qual, porque senão é spoiler, essa iniciativa que agrega todas essas bases de dados de papirológicas, e dispõe todas elas online, tá? Eu vou mostrar isso amanhã, então se vocês estiverem aí
No segundo dia, vocês vão ficar sabendo. Repetindo, eu vou, depois do segundo dia, eu vou disponibilizar todas essas apresentações, todos esses slides na minha página da academia.edu, mandar para o Guilherme, e o Guilherme vai passar a informação para todos vocês, tá bom? Rossini Siqueira avisou que no Dom Bortonux também coordena um projeto que reúne uma extensa bibliografia sobre mulheres e gêneros em Bizâncio. Exatamente. Vou ver se eu acho aqui, resources. Vamos ver, digital projects. Byzantine Studies. Aqui, Bibliography on Gender in Byzantium, que é uma iniciativa que é liderada por essas pessoas aqui, Leonard Neville, Roland Bittencourt, Stavroula Constantino, Adam Goldwyn, Matthew Kinloch e Matti Maia. Aí você tem uma bibliografia provavelmente alimentada por contribuições externas de questões de gênero em Bizâncio. E também está aqui disponível na página do Humberto Noakes para vocês verem. Como eu avisei, eu não consegui explorar todas essas páginas e todos esses recursos exaustivamente. Tem muita coisa que eu não pude mostrar. Então eu recomendo depois para vocês, depois que eu enviar esses links, esses slides, vocês vão poder, com tempo, paciência, checar todos os recursos disponíveis. Tem muito mais coisa nessas páginas, muito mais coisas. Então eu só dei um pequeno gostinho das coisas do grande universo disponível a vocês. Língua dessa bibliografia. Aqui o Rossini já passou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais uma pergunta, estou aqui disponível. Temos ainda, acho que 15 minutos para a próxima sessão, né? Então, se vocês quiserem já sair, dar uma pausazinha, tomar uma água, ir no banheiro. É isso. Obrigado pela atenção de vocês e espero que eu tenha sido claro na minha explanação. Não tenha ficado confuso, às vezes ficou meio exacerbado nas minhas apresentações. Pode, claro. Pode desligar, Guilherme. Muito obrigado, João. Bom, acho que foi bem.